Dois helicópteros Black Hawk não pousam em uma rodovia suburbana na hora do rush, a menos que o mundo esteja acabando ou alguém muito importante esteja desaparecido. O vento dos rotores achatou a grama alta ao longo da Rota 9, forçando os carros a parar bruscamente. Os motoristas saíram com seus celulares gravando, aterrorizados e confusos. Mas os soldados que saltaram não estavam procurando um terrorista. Não estavam procurando uma bomba. Um capitão com o rosto marcado por cicatrizes correu em direção a uma mulher que caminhava sozinha na berma, segurando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Ele não apontou uma arma. Ele apontou o dedo para o hospital de onde ela acabara de sair. Senhora, foi você que acabou de ser demitida? Quando ela assentiu, atordoada, ele pegou seu rádio. Nós a encontramos dando meia volta com os helicópteros. Diga ao general que estamos trazendo o anjo de volta. As luzes fluorescentes do St. Jude's Medical Center zumbiam com um piscar que causava dor de cabeça, mas que a enfermeira Rachel Bennett havia aprendido a ignorar após 10 anos trabalhando no local. Eram 200 da manhã. O turno da madrugada, quando o caos do dia geralmente se transformava em um bip rítmico dos monitores. Mas naquela noite, a sala de emergência vibrava com a atenção centrada inteiramente na cama 4. Rachel ajustou a infusão intravenosa, seus olhos examinando os sinais vitais do homem deitado inconsciente nos lençóis. Ele havia chegado como um desconhecido, encontrado caído em um beco a 3 quarteirões do hospital. Sem carteira, sem telefone, apenas botas táticas gastas nos calcanhares e uma camiseta cinza desbotada que se agarrava a um corpo musculoso. Ele estava coberto de suor, com a temperatura subindo para 40 degrees, e murmurava coisas em seu delírio que pareciam coordenadas. Ele está se estabilizando, mas por pouco. Rachel sussurrou para si mesma, verificando o curativo novo em seu lado. Parecia uma incisão cirúrgica que havia infeccionado agressivamente. Não era um ferimento de briga de rua. Era preciso. Enfermeira Bennett, a voz nasalada e aguda do Dr. Gregory Alcott cortou o ar como um bisturi. Rachel enrijeceu. O Dr. Alcott era o novo chefe de cirurgia, um homem que se importava mais com códigos de cobrança e pré-autorizações de seguros do que com os resultados dos pacientes. Ele entrou na sala de trauma, franzindo o nariz para as botas enlameadas no canto, a única posse do paciente. Sim, doutor. Rachel não ergueu os olhos, concentrando-se em limpar o ferimento. Por que esse vagabundo está ocupando uma cama de trauma? Perguntou Alcott, folheando o prontuário no tablet. Sem seguro, sem identidade. Não somos um abrigo para sem-teto, Bennett. Temos pacientes pagantes na sala de espera. Transfira-o para a clínica do condado. Rachel finalmente ergueu os olhos. Seus olhos azuis estavam cansados, mas ferozes. Dr. Alcott, ele está séptico. Sua frequência cardíaca está irregular. Se o movemos agora, ele entrará em parada cardíaca. Já vi infecções como essa antes. Parece uma infecção de campo de batalha. Ele precisa de antibióticos agressivos e observação. Não de uma viagem de ônibus para contar. Alcott zombou, aproximando-se, sua colônia cara sobrepondo o cheiro de antisséptico. Você é uma enfermeira, Bennett. Você troca penicos e segue ordens. Você não faz diagnósticos. Estou lhe dizendo para liberar a cama. Ele é um desperdício de recursos. Ele é um ser humano. Rachel respondeu, levantando um pouco a voz. E acho que ele é um veterano. Olhe as cicatrizes em seu ombro. São cicatrizes de estilhaços. Não me importa se ele é o rei da Inglaterra. Alcott sibilou, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Você tem 15 minutos para dar alta a ele. Se eu voltar e ele ainda estiver aqui, não será ele que sairá do hospital. Será você. Alcott girou nos calcanhares e saiu marchando com seu jaleco branco esvoaçante. Rachel olhou para o homem. Sua respiração era superficial. Ele agarrou os lençóis de repente, seus nós dos dedos ficando brancos. Calma. Rachel acalmou, colocando a mão em sua testa. Eu estou aqui. Ela conhecia o protocolo. Ela conhecia a hierarquia. Ela também sabia que movê-lo era uma sentença de morte. Olhou para o relógio. 2h15 da manhã. Alcott estava indo para seu escritório para tirar uma soneca. Ele não voltaria para as rondas até às 6h30 da manhã. Rachel tomou uma decisão. Em vez de dar alta a ele, ela empurrou a cama 4 para o canto da sala de trauma, atrás de uma cortina pesada normalmente reservada para armazenamento. Ela conectou-o a uma bolsa nova de vancomicina, um antibiótico caro que ela teve que ignorar o armário de distribuição digital para conseguir. Ela sentou-se ao lado dele, esponjando sua testa com água fria, ouvindo seus pesadelos murmurados. Eco 2, posição comprometida. Pegue o pássaro. O homem gemeu.
seu corpo se debatendo. Você está seguro? Ela sussurrou. Você está no St. Jude's. Eu sou Rachel, não vou a lugar nenhum. Por 4 horas, ela lutou contra a febre dele. Ela ignorou suas outras tarefas, trocando favores com as outras enfermeiras, pedindo que elas cuidassem de seus outros pacientes para que ela pudesse se concentrar no desconhecido. Às 5h30 da manhã, a febre dele baixou. Sua frequência cardíaca se estabilizou. Ele abriu os olhos, cinza-aço e perspicazes, instantaneamente alerta, apesar de sua condição. Onde? Sua voz era como cascalho. Hospital. Rachel disse suavemente. Você estava em mau estado. Choque séptico. O homem tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. Ele olhou para Rachel até que a viu, analisando-a como se ela fosse uma variável tática. Você ficou. Eu fiquei. Ela assentiu. O Dr. Ralcott queria expulsá-la. Ela admitiu, servindo-lhe um copo de água. Eu o escondi. O homem pegou a água, sua mão tremendo levemente. Obrigado. Preciso fazer uma ligação. Tenho um número na cabeça. Preciso de uma linha segura. Não temos linhas seguras. Rachel sorriu tristemente. Apenas um telefone fixo empoeirado na sala das enfermeiras. Antes que ele pudesse responder, a cortina foi arrancada. Os anéis de plástico rangiram contra o trilho de metal. O Dr. Alcott estava ali, com o rosto uma máscara de raiva roxa. Atrás dele estavam 2 seguranças do hospital. Eu avisei você. Alcott cuspiu, apontando um dedo trêmulo para Rachel. Eu lhe dei uma ordem direta, Bennett. Você roubou medicamentos. Você desviou recursos do hospital. E você desafiou o chefe de cirurgia. Ele teria morrido. Rachel se levantou, colocando-se entre o médico e o paciente. Olhe para ele. Ele está consciente. Os antibióticos funcionaram. Não me importo, Alcott gritou. Tirem-no daqui e tirem o crachá dela. Os seguranças hesitaram. Todos gostavam de Rachel. Ela era o coração do pronto-socorro. Agora, gritou Alcott. Um dos guardas, um homem chamado Frank, com quem Rachel tomava café há anos, olhou para o chão. Sinto muito, Rachel. Rachel tirou o crachá, pegou o estetoscópio que seu pai lhe dera quando se formou na faculdade de enfermagem e o colocou na mesinha ao lado. Virou-se para o homem na cama. Você está estável. Não deixe que o transfiram até se sentir pronto. Beba água. O homem na cama não disse uma palavra. Ele estava olhando para Alcott com um olhar que teria aterrorizado um homem menos corajoso. Mas Alcott estava cego demais pelo ego para perceber. A mão do paciente se moveu sutilmente sob o lençol, batendo um ritmo contra a coxa, como se estivesse contando. Saia daqui! Zombou Alcott. Rachel pegou sua bolsa e seu casaco. Ela saiu da sala de trauma com a cabeça erguida, mas com o coração despedaçado no peito. 10 anos de serviço perdidos em um piscar de olhos porque ela fez a coisa certa. As portas automáticas da sala de emergência se abriram e o ar frio da manhã atingiu Rachel como um golpe físico. Chovia uma garoa miserável e pungente que encharcou imediatamente seu uniforme. Ela percebeu com um sentimento de desânimo que havia deixado seu guarda-chuva no armário. Ela não tinha permissão para voltar para pegá-lo. Ela ficou parada na calçada por um momento, olhando para trás, para o prédio. O St. Jude's tinha sido sua vida. Ela havia perdido aniversários e datas comemorativas dentro daquelas paredes. Ela havia segurado as mãos dos moribundos e comemorado com as famílias dos vivos. E agora ela era apenas uma invasora. Ela verificou os bolsos, tinha as chaves do carro, mas então lembrou-se que seu carro, um Honda Civic velho, estava na oficina por um problema na transmissão. Ela tinha ido de ônibus para o trabalho. O próximo ônibus só passaria às 7 horas da manhã de domingo, e já eram apenas 6h15 da manhã. Ela murmurou, limpando a chuva dos cílios. Seu apartamento ficava a 8 quilômetros de distância. Uma caminhada de 8 quilômetros pela rodovia, na beira da estrada, na chuva. Parecia um final adequado para a pior noite de sua vida. Ela começou a andar. A borracha de seus sapatos de enfermeira rangia contra o pavimento molhado. Os carros passavam zunindo, espirrando água suja em suas pernas. Ela segurava uma pequena caixa de papelão. Alcott gentilmente permitiu que ela levasse uma foto de seu cachorro, uma caneca de café e um par extra de meias. Enquanto caminhava, a raiva começou a desaparecer, substituída por uma sensação opressora de medo. Como ela pagaria o aluguel? Quem contrataria uma enfermeira demitida por insubordinação e roubo? Alcott a colocaria na lista negra. Ele era mesquinho o suficiente para garantir que ela nunca mais trabalhasse na cidade. Ela tinha 34 anos, era solteira e desempregada. Estava a cerca de 3 quilômetros do hospital, caminhando por uma estrada que margeava um grande campo aberto, usado para feiras locais no verão.
A chuva estava caindo mais forte agora. Ela tremia incontrolavelmente. Continue andando, Rachel, disse a si mesma. Um pé na frente do outro. Então ela ouviu. No início, era um som baixo e vibrante, mais uma vibração em seu peito do que um ruído. Ela pensou que poderia ser um caminhão pesado se aproximando por trás. Então deu mais um passo na grama. Mas o som não vinha da estrada. Vinha do céu. O zumbido se transformou em um ritmo que batia no ar. Era alto, ensurdecedoramente alto. Rachel parou e olhou para cima. Através da névoa cinzenta e da chuva, duas formas escuras se materializaram. Eram enormes helicópteros pretos, baixos e agressivos, inclinando-se fortemente sobre as árvores. Não eram os helicópteros médicos vermelhos e brancos que ela estava acostumada a ver. Estes eram militares. Pretos foscos, sem marcas que ela pudesse ver facilmente, cheios de antenas e cápsulas externas. O que diabos era aquilo? Ela respirou, protegendo os olhos da corrente de ar do rotor. O helicóptero da frente levantou o nariz, inclinando-se para cima, enquanto desacelerava drasticamente. Ele pairou diretamente sobre a estrada, a apenas 15 metros do chão. A corrente descendente era imensa. Arrancou a caixa de papelão das mãos congeladas de Rachel. Sua caneca de café se estilhaçou no asfalto. A foto de seu cachorro caiu na grama molhada. Ela cobriu a cabeça, agachando-se apavorada. Teria sido uma aterrissagem forçada? Havia uma emergência? O helicóptero não caiu. Ele pousou bem no meio da estrada de 4 pistas, bloqueando o tráfego em ambas as direções. O segundo helicóptero pousou no campo ao lado dela. Seus rotores ainda giravam, cortando a grama como um cortador de grama gigante. Os carros freavam bruscamente. As pessoas gritavam. Antes mesmo que os patins do helicóptero líder se estabilizassem completamente, as portas laterais se abriram. 4 homens saltaram. Não usavam fardas militares padrão. Usavam equipamento tático de alta qualidade, calças multicam, camisas de combate, coletes à prova de balas e capacetes com visores noturnos. Carregavam espingardas penduradas no peito, prontas, mas sem apontar. Moviam-se com uma velocidade e fluidez assustadoras. Espalharam-se, protegendo o perímetro em torno do helicóptero. Um homem, o líder, não olhou para o trânsito. Ele não olhou para os motoristas atônitos. Ele examinou a beira da estrada. Ele avistou Rachel agachada perto do guardrail, encharcada e tremendo. Ele correu em direção a ela. Ele era um homem gigante, com uma barba espessa e uma cicatriz atravessando a sobrancelha. Ele parou a 1,5 metro dela, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. Senhora! Gritou ele, acima do rugido dos motores. Você é a enfermeira Bennett? Rachel Bennett. Rachel não conseguia falar, apenas olhou para ele. Senhora! Gritou ele novamente com urgência, mas respeitosamente. Olhe para mim. Você é a enfermeira que estava no St. Jude? Aquela que tratou o John Doe. Rachel acenou lentamente com a cabeça, batendo os dentes. Sim, sou eu. O soldado tocou em seu fone de ouvido. Comando? Temos o alvo. Repito, temos o anjo. A condição é úmida e fria, mas segura. Ele estendeu a mão. Você precisa vir conosco, senhora. O que você quer saber? Rachel recuou, batendo na grade de proteção. Fui demitida. Não fiz nada de errado. Só dei antibióticos para ele. A expressão do soldado suavizou-se. Ele se aproximou, ignorando a chuva que batia em seu capacete. Sabemos que o homem que você tratou é o capitão Elias Thorne, do 1º Destacamento Operacional das Forças Especiais Delta. Ele é o líder da nossa equipe. Os olhos de Rachel se arregalaram. O desconhecido da cama 4. Ele acordou o suficiente para fazer uma ligação, continuou o soldado. Ele nos contou o que aconteceu. Ele nos disse que eles a expulsaram porque você salvou a vida dele. Eu só fiz meu trabalho, gaguejou Rachel. Bem, agora estamos fazendo o nosso, disse o soldado com severidade. O General Higgins, pai do Capitão Thorne, já está a caminho do hospital. Mas o Capitão Thorne se recusou a deixar ninguém tocá-lo até que você fosse trazida de volta. Ele disse, e eu cito, tragam-me a enfermeira que se recusou a me deixar morrer, ou eu saio daqui com meus tubos de soro arrastando atrás de mim. O soldado apontou para a porta aberta do Black Hawk. Por favor, senhora, temos ordens para resgatá-la, e francamente, eu não gostaria de estar no lugar do Dr. Alcott quando voltarmos para lá. Rachel olhou para sua caneca quebrada na estrada. Ela olhou para o engarrafamento causado por 2 helicópteros militares enviados especificamente para ela. Ela olhou para a mão estendida do soldado. Ela assegurou. Vamos, disse ela. O soldado a ajudou a entrar na cabine. Alguém jogou um cobertor de lã quente sobre seus ombros. Quando o helicóptero decolou, inclinando-se bruscamente de volta para St. Jude's,
Rachel olhou para os carros abaixo. Ela não estava mais andando. Estava voando para a guerra. E pela primeira vez na vida, tinha um exército ao seu lado. O telhado do St. Jude's Medical Center não foi projetado para um Sikorsky UH-60 Black Hawk, muito menos para dois. A integridade estrutural foi classificada para helicópteros de transporte médico mais leves, mas os pilotos do 1063º Regimento de Operações Especiais de Aviação não pareciam se importar com os códigos de construção do hospital. Eles pousaram as aeronaves com um baque estrondoso que sacudiu a poeira das telhas do teto do centro de trauma 4 andares abaixo. Dentro do pronto-socorro, o caos havia se espalhado completamente. O Dr. Gregory Alcott estava em pé na enfermaria, gritando ao telefone, com o rosto manchado de indignação. Não me importa quem eles são. Esta é uma instituição privada. Diga à polícia para tirar imediatamente essas aeronaves não autorizadas do meu telhado, ou eu processarei a cidade até levá-la à falência. Ele bateu o telefone e se virou para o grupo amontoado de enfermeiras e residentes. De volta ao trabalho. Por que vocês estão todos parados aí? Se eu vir mais alguém olhando para o teto, será demitido, assim como Bennett. As portas do elevador no final do corredor tocaram. Normalmente, esse som precedia a chegada de uma maca ou de um carrinho da cafeteria. Desta vez, as portas se abriram para revelar uma parede de multicam. 6 operadores saíram, formando uma falange. No centro caminhava um homem que usava um uniforme de gala em vez de equipamento de combate. O general Thomas Higgins era uma lenda na comunidade de operações especiais, um homem cujo silêncio era considerado mais assustador do que seus gritos. Ele andava com uma bengala, uma lembrança de Fallujah, mas se movia com o ímpeto de um trem de carga, e bem ao seu lado, enrolada em um cobertor militar de lã cinza, com os cabelos molhados e grudados na testa, estava Rachel Bennett. O pronto-socorro ficou em silêncio. Dava para ouvir o zumbido da máquina de venda automática no fim do corredor. Alcott ficou boquiaberto. Ele piscou, olhando dos soldados para Rachel, seu cérebro lutando para processar a equação impossível diante dele. O que significa isso? O general Higgins não parou até ficar cara a cara com o cirurgião. Higgins tinha 60 anos, cabelos grisalhos e olhos como pedra congelada. Você é o Dr. Alcott? Eu sou o chefe de cirurgia, gaguejou Alcott, tentando recuperar sua altura. E você está invadindo uma zona estéril. Exijo que remova essas armas e esse funcionário demitido imediatamente. Higgins ignorou a exigência. Ele se virou para o soldado à sua esquerda. Proteja o andar. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. Corte as linhas fixas. Interfira nos sinais de celular em um raio de 60 metros. Esta é agora uma base operacional segura. Sim, general, gritou o soldado, movendo-se instantaneamente para as saídas. Você não pode fazer isso, gritou Alcott. Isto é um hospital. Correção, disse Higgins com uma voz mortalmente calma. Este é o local onde se encontra um ativo de alto valor que está atualmente em estado crítico. Um ativo que você tentou descartar como lixo. Higgins deu um passo para trás e gesticulou para Rachel. A enfermeira Bennett não é mais sua funcionária, doutor. Ela foi recrutada como consultora médica especializada para o Departamento de Defesa. Ela está acima de você na hierarquia a partir de agora. Ela é a principal responsável pelos cuidados do Capitão Thorne. Você fornecerá a ela tudo o que ela precisar. Se ela pedir um bisturi, você o entregará a ela. Se ela pedir a lua, você começará a construir um foguete. O rosto de Alcott ficou pálido. Ele olhou para Rachel com puro rancor. Ela é uma enfermeira. Ela mal passou nos exames há 10 anos. Eu verifiquei o arquivo dela. Ela é incompetente para lidar com um trauma dessa magnitude. Rachel deu um passo à frente. O choque do voo de helicóptero estava desaparecendo, substituído pela adrenalina familiar do pronto-socorro. Ela olhou para Alcott, depois para a equipe aterrorizada e finalmente para Frank, o segurança, que havia se desculpado com ela anteriormente. Frank deu-lhe um sutil sinal de positivo com o polegar. Onde ele está? Perguntou Rachel com voz firme. Onde está o Capitão Thorne? Alcott cruzou os braços. Eu o mandei para o porão, área de espera, aguardando transferência para o condado. Ele não é mais problema meu. Os olhos de Rachel se arregalaram. O porão? Lá embaixo faz 10 dias. Ele está lutando contra uma sepse. O frio vai deixá-lo em choque. Ela não esperou por permissão. Ela saiu correndo pelo corredor em direção aos elevadores de serviço, jogando fora o cobertor de lã enquanto corria. O general Higgins acenou para 2 de seus homens. Vão com ela. Se alguém ficar no caminho, tirem-no. Alcott balbuciou. General, vou tirar seu distintivo por isso. Conheço os senadores.
Higgins se inclinou para perto, sua voz baixando para um sussurro que gelou a sala. Doutor, meu filho está deitado no seu porão. Se ele morrer porque você quis economizar na conta de aquecimento, não vou precisar de um distintivo e você não vai precisar de um advogado. Entendeu? Alcott engoliu em seco. Pela primeira vez, a arrogância rachou, revelando o covarde por baixo. A área de detenção no porão era essencialmente um depósito para equipamentos quebrados e arquivos excedentes. Cheirava a mofo e poeira velha. Rachel irrompeu pelas portas duplas, com os 2 operadores Delta ao seu lado. No canto, em uma maca com uma roda quebrada, estava o capitão Elias Thorne. Ele tremia violentamente, seus dentes batendo tão forte que parecia osso rangendo contra osso. A bolsa de soro que Rachel havia pendurado anteriormente estava vazia. A linha estava cheia de sangue. Elias. Rachel correu para o lado dele, suas mãos verificando instantaneamente seu pulso enfraquecido. Estava fraco e rápido. Rápido demais. Rachel. Elias gaguejou, seus olhos fora de foco. Hostis, South Ridge. Não há hostis, disse ela, tirando sua blusa molhada para revelar uma camiseta térmica, que ela imediatamente usou para cobrir o peito dele. Peguem cobertores, gritou ela para os soldados, e movam essa maca. Precisamos levá-lo para a UTI agora. Os soldados treinados para matar com as próprias mãos pareceram momentaneamente perdidos antes de correrem para encontrar qualquer coisa quente. Eles voltaram com panos e um casaco de zelador. Tinha que servir. Eles o levaram de volta para a UTI. A tomada do hospital estava completa. A equipe Delta havia limpado toda a ala oeste, transferindo outros pacientes para a ala leste. A UTI agora era uma fortaleza. Rachel trabalhava freneticamente. Ela restabeleceu 2 rifles de grande calibre, injetando fluidos quentes para combater a hipotermia. Ela o conectou ao monitor cardíaco avançado. Os números eram ruins. Pressão arterial 80, frequência cardíaca 140. Mas foram os exames de sangue que chegaram 30 minutos depois que a fizeram parar. Ela estava olhando para a tela do computador na estação central. O general Higgins estava atrás dela, observando por cima do ombro. Fale comigo, enfermeira Bennett, disse Higgins. Ele está se estabilizando. A temperatura dele está subindo, disse Rachel, mordendo o lábio. Mas essa contagem de glóbulos brancos não faz sentido. Ele tem uma infecção por estafilococos. A voz de Alcott veio da porta. Ele estava lá acompanhado por uma administradora do hospital, uma mulher de aparência nervosa chamada Sra. Gagel, sepse padrão de campo de batalha. Ele precisa de vancomicina que você já roubou. Rachel ignorou a provocação. Não, olhe para os eosinófilos e as enzimas hepáticas. Eles estão disparando. A sepse ataca os órgãos. Sim, mas esse padrão parece toxicidade. Ela se virou para encarar o general. Senhor, onde ele estava especificamente? Preciso saber em que ambiente ele estava operando. Higgins hesitou. Isso é confidencial. General, disse Rachel com firmeza. Seu filho está morrendo, não de uma infecção, mas de outra coisa. Se eu tratar a infecção, estarei apenas colocando um band-aid em um ferimento de bala. Preciso saber. Higgins olhou para seus homens, depois voltou a olhar para Rachel. Ele estava no Triângulo Dourado, em uma operação contra um laboratório de opioides sintéticos. Havia compostos experimentais. Rachel estalou os dedos. Exposição química. Não é pessoal. É um agente mimético. Ele foi exposto a uma neurotoxina que imita os sintomas da infecção enquanto desliga o sistema nervoso autônomo. Absurdo! Alcott zombou. Você assiste a muitos filmes, Bennett. Você vai matá-lo com suas fantasias. Estou pedindo uma máquina de diálise para filtrar o sangue dele para a sepse. A diálise vai matá-lo, gritou Rachel. Se você filtrar o sangue dele agora, o estresse no coração causará uma parada cardíaca. Ele precisa de um antídoto. Ele precisa de atropina e pelioxin imediatamente. Alcott deu um passo à frente, tentando impedir Rachel de chegar ao carrinho de medicamentos. Não vou permitir que você administre um antídoto para agente nervoso em um paciente séptico. É negligência médica. A sala ficou em silêncio total. O monitor cardíaco da cama 1. A cama de Elias começou a emitir um alarme. Um som agudo e rápido. Vibib, ele está entrando em colapso, gritou Rachel. Ela empurrou Alcott. Não foi um empurrão gentil. Ela colocou o ombro no peito dele e o empurrou para trás, contra um carrinho de roupas. Ele caiu em uma pilha de lençóis. Código azul, gritou ela. Carreguem as pás em 200 joules. Rachel agarrou o carrinho de emergência. Os soldados ficaram paralisados, sem saber se deveriam atirar no médico ou ajudar a enfermeira. Afastem-se! Gritou Rachel, pressionando as pás no peito de Elias. Bum!
Seu corpo estremeceu com a descarga. Ela olhou para o monitor. Linha reta novamente. 300 joules. Afastem-se. Bum! Ainda linha reta. Vamos, soldado. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Não ouse desistir agora. Eu andei quilômetros na chuva por você. Ela começou as compressões torácicas. Ritmo forte, quebrando as costelas se necessário. Injetem 1 miligrama de epinefrina. Ela ordenou a uma das outras enfermeiras que havia voltado sorrateiramente ao andar, uma jovem chamada Sarah, que parecia apavorada, mas pegou a seringa. 2 minutos de RCP, Rachel contou, com o suor escorrendo pela testa. Deixe-o ir. Alcott zombou do chão, ajustando os óculos. Ele se foi. Você o matou. Cale a boca. O general Higgins rugiu, sacando sua arma e apontando diretamente para a cabeça de Alcott. Mais uma palavra, doutor, e você se junta a ele. Pare as compressões, disse Rachel sem fôlego. Ela olhou para o monitor. Nada. Então um sinal, depois outro. Um ritmo caótico, mas sustentável, voltou. Taquicardia sinusal. Rachel sussurrou. Ele voltou. Ela não hesitou. Pegou a seringa de atropina do carrinho de emergência. Enfiou-a na porta do quarto, injetando a atropina. Se eu estiver errada, isso vai parar o coração dele de novo. Se eu estiver certa, os sinais vitais dele vão se estabilizar em 30 segundos. Ela empurrou o êmbolo. Todos observavam o monitor. 10 segundos, 20 segundos, a frequência cardíaca começou a diminuir. 140, 130, 110, 90. A pressão arterial subiu. 90, 60, 110, 70. Rachel encostou-se na grade da cama, exalando um suspiro que parecia ter prendido por 1 hora. Ele está se estabilizando, ela sussurrou. Era a toxina. O general Higgins guardou sua arma. Ele olhou para Rachel com uma reverência normalmente reservada a figuras religiosas. Então ele olhou para Alcott. Tirem ele daqui! Higgins ordenou a seus homens. Tranquem ele em seu escritório. Se ele tocar em um telefone, quebrem seus dedos. 3 dias se passaram. A UTI do St. Jude's havia se tornado uma mistura bizarra de medicina estéril e base de operações avançada. Soldados dormiam nas cadeiras da sala de espera. Caixas de pizza estavam empilhadas ao lado de caixas de munição. Rachel não tinha ido para casa. Ela dormia em um catre no quarto de Elias, acordando a cada hora para verificar seus sinais vitais. Elias estava lá acordado. Ele estava fraco, mas o aço cinza estava de volta aos seus olhos. Você tem uma mão pesada com essas agulhas, Bennett, disse Elias com voz rouca, tentando se mexer na cama. Rachel sorriu, ajustando seus travesseiros. Ela estava exausta, vestindo um uniforme novo que os militares haviam providenciado para ela. Você tem a pele grossa, capitão. É difícil encontrar uma veia. Me chame de Elias, disse ele suavemente. Acho que você conquistou esse direito. Ele olhou para ela. Olhou realmente para ela. Meu pai me contou o que você fez. A caminhada, o confronto com Alcott, o diagnóstico. Eu apenas fiz meu trabalho, disse Rachel, olhando para as mãos. Alcott está tentando revogar minha licença. Mesmo com seu pai aqui, a diretoria do hospital está furiosa. Eles estão dizendo que eu agredi um médico sênior e administrei medicamentos não autorizados. Deixe-os tentar, disse Elias com a voz endurecendo. Vou comprar este maldito hospital e demitir a diretoria se for preciso. Não é assim tão simples. Rachel suspirou. Política. Até mesmo os militares têm que responder aos advogados, eventualmente. Ela verificou a linha intravenosa dele. Você precisa descansar. Suas enzimas hepáticas estão quase normais, mas seu corpo sofreu um grande impacto, Rachel. Elias estendeu a mão e segurou a dela. Seu aperto estava forte novamente. Por quê? Você não me conhecia. Eu era apenas um sem-teto com botas sujas. Você perdeu sua carreira por um estranho. Rachel encontrou o olhar dele. Meu irmão era fuzileiro naval. Ele voltou para casa diferente. Morreu na sala de espera do Hospital dos Veteranos porque ninguém enxergou além das roupas sujas e do cheiro de álcool. Prometi a mim mesma que isso nunca aconteceria sob minha supervisão. Nunca mais. Um silêncio se estendeu entre eles, pesado com emoções não expressas. Elias apertou a mão dela. Você é uma boa mulher, Rachel Bennett. De repente, a porta do quarto se abriu. Não era o general. Não era um soldado. Era uma enfermeira. Rachel não reconheceu um homem alto, com cabelo à escovinha, vestindo roupa cirúrgica e máscara. Ele empurrava um carrinho de medicamentos. Rondas programadas, murmurou o homem, mantendo a cabeça baixa. O Dr. Alcott pediu um sedativo para ajudá-lo a dormir. Rachel franziu a testa. O Dr. Alcott está em prisão domiciliar em seu consultório, e eu cuido de todos os medicamentos deste paciente. O homem congelou.
Os instintos de Rachel, aprimorados por anos lidando com viciados em drogas e pacientes violentos no pronto-socorro, se acenderam. Ela olhou para os sapatos do homem. Não eram tamancos de enfermeira nem tênis. Eram botas pesadas de couro preto, caras. E em seu pulso, visível sob a manga de sua blusa cirúrgica, havia uma tatuagem, um escorpião preto. O sangue de Rachel gelou. Ela se lembrou dos murmúrios delirantes de Elias na primeira noite. Escorpião! Eles sabiam que estávamos vindo. Ei, disse Rachel em tom agudo e alto. Afaste-se do carrinho. O homem olhou para cima. Seus olhos eram frios e mortos. Ele enfiou a mão no bolso da blusa. Não estava pegando um estetoscópio. Arma! Gritou Elias, tentando se jogar para fora da cama, apesar de sua fraqueza. O assassino sacou uma pistola com um silenciador. Rachel não pensou. Ela não tinha uma arma. Ela tinha uma bandeja de instrumentos cirúrgicos de metal na mesa de cabeceira. Ela pegou uma pesada bandeja renal e a arremessou com toda a sua força. Ela atingiu o assassino no rosto, bem quando ele atirava. A bala passou longe, quebrando o vidro da janela atrás de Elias. O assassino cambaleou para trás, com sangue escorrendo do nariz. Ele levantou a arma novamente, mirando diretamente em Rachel. Não, gritou Elias, arrancando os tubos intravenosos do braço e se lançando da cama. Ele derrubou o homem, seu corpo enfraquecido, alimentado por pura raiva. Eles colidiram com o carrinho de medicamentos, espalhando frascos e seringas pelo quarto. O assassino era mais forte. Ele deu um tapa em Elias, jogando-o contra a parede. Ele apontou a arma para o capitão, que estava ofegando no chão. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, uma força bateu em suas costas. Rachel havia pegado o tanque de oxigênio no canto da sala, um cilindro de aço sólido. Ela o balançou como um taco de beisebol. Ele atingiu a nuca do assassino com um estrondo repugnante. O homem caiu no chão e não se moveu. A porta se abriu. O general Higgins e 3 operadores Delta invadiram a sala, com as armas em punho. Eles viram o assassino inconsciente no chão. Viram Elias encostado na parede, sangrando dos pontos da intravenosa. E viram Rachel Bennett em pé sobre o assassino, segurando um tanque de oxigênio, com o peito arfando, parecendo uma deusa guerreira. O general Higgins olhou para a tatuagem no pulso do assassino. Ele empalideceu. Temos uma brecha, sussurrou Higgins. Não foi um ataque aleatório. Eles nos encontraram. Rachel largou o tanque. Suas mãos começaram a tremer. Ele disse que era enfermeiro. Elias se levantou, usando a cama como apoio. Ele olhou para Rachel com uma intensidade que queimava. Você me salvou, disse ele sem fôlego. De novo, não estamos seguros aqui, disse Rachel, com a voz trêmula, mas resoluta. Se eles conseguem colocar uma enfermeira falsa na UTI, podem colocar uma bomba aqui? Higgins assentiu com severidade. Ela está certa. Precisamos sair daqui agora. Para onde? Perguntou Elias. Rachel olhou para o general. Minha família tem uma cabana no norte, longe de tudo. Sem sinal de celular, sem internet. Se você quer que ele viva, temos que desaparecer. Higgins olhou para a enfermeira civil que acabara de derrubar um assassino armado. Ele percebeu que não estava mais olhando para uma civil. Mostre o caminho, enfermeira Bennett, disse o general. A caravana de SUVs pretos disparou pela interestadual, um borrão de vidros escuros e placas do governo. Dentro do veículo da frente, Rachel segurava o volante da velha caminhonete Ford de seu falecido pai, que o general Higgins insistiu em colocar na posição central da formação para camuflagem. Elias sentou-se no banco do passageiro, com um rifle apoiado nos joelhos. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos examinavam a estrada. Você está sangrando através do curativo, disse Rachel, seus olhos se voltando para o braço dele por um segundo antes de retornarem ao asfalto molhado. Eu vou sobreviver, resmungou Elias. A que distância fica a cabana? 20 minutos, ela respondeu. Fica em Blackwood Ridge. É uma antiga estrada de madeireiros. Seus SUVs podem ter dificuldade na lama. Meus SUVs sobreviveram às montanhas do Afeganistão. A voz de Higgins crepitava no rádio. Vá em frente, Bennett. A cabana era uma relíquia de uma época diferente. Uma estrutura robusta de pinho áspero empoleirada em um penhasco com vista para um vale denso de abetos e peles. Não havia eletricidade, apenas um gerador no galpão. Sem sinal de celular, apenas o vento uivando pelo vale. Eles chegaram bem quando o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de roxo e vermelho. A equipe Delta agiu com eficiência treinada. 2 homens assumiram posições de atiradores no telhado. Outros 2 minaram o perímetro da entrada com minas Claymore. Rachel ajudou Elias a entrar. O ar na cabana estava viciado e frio. Ela se ajoelhou perto da lareira, arrumando a lenha com as mãos trêmulas. Ei, disse Elias, ajoelhando-se ao lado dela.
Ele colocou a mão no ombro dela. Pare. Rachel congelou. Ela olhou para ele e as lágrimas que ela vinha segurando desde o hospital finalmente caíram. Eles tentaram te matar bem na minha frente. Aquele homem tinha olhos mortos, Elias. Ele não se importava. Eu sei, disse Elias suavemente, mas ele falhou por sua causa. Ele pegou o fósforo da mão dela e acendeu a lareira. Quando as chamas começaram a dançar nas paredes, a cabana se aqueceu. Rachel montou uma clínica improvisada na mesa da cozinha, limpando os ferimentos de Elias e verificando seus sinais vitais. Você é forte, murmurou Elias enquanto ela enrolava ligaduras novas em seu braço. Mais forte do que metade dos homens com quem servi. Não sou soldado, Rachel balançou a cabeça. Sou apenas teimoso. É isso que um soldado é. Elias sorriu. Teimoso o suficiente para se recusar a morrer. A noite se instalou. O general sentou-se perto da janela, observando a escuridão com binóculos térmicos. A equipe se revezava na vigília. Rachel e Elias sentaram-se no tapete perto da lareira, compartilhando uma lata de pêssegos da despensa. Por um momento, a guerra parecia distante. Conversaram sobre o cachorro dela, sobre a infância dele no Texas, sobre a vida tranquila que ambos secretamente desejavam. Mas a paz era uma mentira. Às 3 horas, o rádio no colete do general chiou. Contato no setor norte. Movimento nas árvores. Múltiplas assinaturas de calor. Higgins levantou-se instantaneamente. Quantos? 20, talvez 30. Estão se espalhando. Não estão usando lanternas. São profissionais. Elias pegou seu rifle, fazendo uma careta quando seus músculos protestaram. Eles nos encontraram rápido. Muito rápido. A mente de Rachel correu. Como descartamos os telefones? Verificamos os veículos em busca de rastreadores. Elias olhou para a bolsa médica que Rachel trouxera do hospital, aquela que ela arrumara às pressas no armário de suprimentos antes de fugir. Ele a chutou. Uma pequena luz vermelha piscava dentro de uma caixa de bisturis esterilizados. Um sinalizador. Elias cuspiu. Aquele falso enfermeiro deve ter colocado isso no carrinho antes de entrar na sala. Nós os trouxemos até nós. O primeiro tiro quebrou a janela, apagando a lamparina de óleo sobre a mesa. Abaixem-se! Gritou Higgins, virando a pesada mesa de carvalho de lado para se proteger. Os tiros irromperam da árvore. Era uma enxurrada de chumbo. As balas perfuravam as paredes de madeira da cabana como cupins. O som era ensurdecedor. Os operadores Delta revidaram com seus rifles silenciados, tossindo ritmicamente. Eles estão flanqueando. O atirador no telhado gritou pelo comunicador. Eles têm RPGs. Rush! Boom! Uma explosão sacudiu o lado sul da cabana. A parede se desintegrou, enchendo a sala de estilhaços e gesso. Rachel cobriu a cabeça, tossindo na poeira. Não podemos segurar isso, gritou Higgins, disparando uma rajada pela brecha na parede. Eles têm mais gente e armas pesadas. Precisamos de uma estratégia de saída. Não há saída. Elias gritou de volta, trocando os cartuchos. O caminhão está destruído. Os SUVs estão presos. Rachel olhou para o layout da sala. Ela olhou para o piso perto da despensa. O porão. Ela gritou acima do barulho do tiroteio. Higgins olhou para ela. O quê? Meu avô usava isso durante a proibição para esconder bebida alcoólica ilegal. Rachel rastejou em direção à despensa. É um túnel. Ele dá na margem do riacho, 200 metros abaixo da ravina. Isso nos coloca lá atrás da linha deles. Elias olhou para Higgins. Vá com a equipe. Flanqueie-os. Não vou deixar você. Higgins argumentou. Não posso correr. Elias disse apontando para a perna, que havia sido atingida por estilhaços na explosão. Vou segurá-los aqui com Rachel. Você dá a volta e ataca por trás. É a única maneira. Higgins hesitou por um segundo. Então assentiu. Dê o troco neles, filho. O general e os 4 operadores desapareceram na despensa, levantando as tábuas do chão e deslizando para a escuridão da terra. Rachel e Elias ficaram sozinhos. Os tiros lá fora pararam. O inimigo estava recarregando, preparando-se para a brecha final. Você sabe usar isso? Elias perguntou, entregando a Rachel uma pistola Noidamir. Rachel pegou o aço frio nas mãos. Ela estava tremendo. Aponte e atire. Não puxe o gatilho, ele corrigiu. Aperte, expire, aperte. Ele se arrastou até a pilha de escombros que costumava ser a parede sul. Eles estão chegando. Sombras se moviam na fumaça. Homens em trajes táticos pretos se moviam cautelosamente. Eles pensavam que todos dentro estavam mortos ou subjugados. Espere. Elias sussurrou. O primeiro homem passou pelo buraco na parede. Crack. Elias o derrubou com um único tiro no peito. O caos voltou. A sala se encheu de fumaça e barulho. Rachel se agachou atrás da mesa virada,
segurando a pistola. Uma figura apareceu na porta à sua esquerda, um flanco que Elias não tinha visto. Ele levantou o rifle na direção das costas expostas de Elias. Rachel não pensou. Ela se levantou. Ela exalou. Ela apertou. A arma deu um coice forte em sua mão. O homem na porta recuou, segurando o ombro e caindo. "Belo tiro!" gritou Elias, suprimindo outro atacante. Mas eles estavam sem tempo. Uma granada rolou pelo chão, parando a poucos metros deles. "Gade!" Elias se jogou sobre Rachel, protegendo-a com seu corpo. A explosão foi ensurdecedora. O mundo ficou branco, depois preto. Rachel acordou com o gosto de cinzas e o silêncio ensurdecedor que se segue a uma explosão. Por um minuto aterrorizante, ela não conseguiu se lembrar de como respirar. O ar na cabana estava pesado com poeira, rodopiando nos raios de sol que penetravam pelo telhado destruído. Ela tossiu violentamente, o que sacudiu suas costelas machucadas e empurrou uma pesada viga de pinho para longe de suas pernas. Suas mãos estavam em carne viva, suas unhas quebradas. Ela rastejou pelos escombros, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Elias. Sua voz era um sussurro rouco. Elias. Ele estava deitado perto dos restos da lareira, meio soterrado sob gesso e móveis destruídos. Ele não se mexia. Rachel rastejou sobre os escombros, ignorando a dor aguda no joelho. Ela chegou até ele, seus dedos trêmulos pressionando a artéria corroída em seu pescoço. Uma pausa, uma eternidade de silêncio, e então um forte batimento rítmico contra as pontas dos dedos dela. Ele gemeu, seus olhos se abrindo rapidamente. A princípio, eles estavam desfocados, vidrados pela concussão, antes de se tornarem nítidos naquele familiar cinza-aço. Ele olhou para Rachel, para a fuligem em seu rosto, o sangue emaranhado em seus cabelos, e tentou sorrir. "Nós vencemos", ele sussurrou. Antes que Rachel pudesse responder, a porta da frente, pendurada em uma dobradiça, foi chutada e aberta. A luz inundou a sala escura. Rachel instintivamente alcançou a pistola que estava na poeira, mas uma bota pisou suavemente no cano. Ela olhou para cima e viu o general Thomas Higgins parado sobre eles. Ele estava coberto de lama, seu uniforme rasgado, mas parecia um deus da guerra atrás dele, através das brechas nas paredes. Rachel podia ver os operadores Delta protegendo o perímetro, amarrando com abraçadeiras os poucos mercenários sobreviventes. "Calma, Bennett", disse Higgins, com uma voz incomumente gentil. "Está claro que a ameaça foi neutralizada." Ele se ajoelhou, verificando as pupilas do filho. "Vocês dois resistiram a 30 inimigos armados. Já vi operadores experientes desmoronarem sob menos pressão." Rachel se encostou em uma pilha de escombros, a adrenalina finalmente saindo de seu sistema, substituída por uma exaustão profunda. Não era apenas um esquadrão de ataque. Ela murmurou, olhando para a cabana destruída. "Eles sabiam exatamente onde estávamos. Sabiam tudo." "Nós sabemos", disse Higgins com severidade. "Recuperamos o equipamento de comunicação deles. Encontramos a fonte do vazamento. Seu maxilar se contraiu. E vamos consertar isso hoje." 48 horas depois, o átrio do St. Jude's Medical Center foi transformado em um circo midiático. Vans de notícias se alinhavam nas ruas, suas antenas parabólicas apontadas para a entrada do hospital. Lá dentro, um pódio foi montado em frente à parede dos doadores, banhado pela luz branca forte dos flashes das câmeras. A história vazou, ou melhor, uma versão dela. Uma situação de reféns envolvendo um herói de guerra condecorado e uma enfermeira insatisfeita. O Dr. Gregory Alcott estava no pódio, desfrutando da atenção. Ele usava um terno impecável sob um jaleco branco imaculado, com o cabelo perfeitamente penteado. Ele parecia a imagem da competência administrativa e da preocupação solene. "Obrigado a todos por terem vindo", disse Alcott, inclinando-se para o conjunto de microfones. Sua voz era suave, treinada, transbordando falsa sinceridade. "Esta foi uma semana angustiante para a família St. Jude. Temos orgulho de curar com segurança. Mas às vezes, o perigo vem de dentro." Ele fez uma pausa para criar um efeito dramático, olhando para a multidão de repórteres. A enfermeira Rachel Bennett era uma mulher perturbada. Alcott continuou, balançando a cabeça tristemente. "Percebemos os sinais de comportamento errático, insubordinação, instabilidade emocional, quando rescindi seu contrato por roubo." Ela enlouqueceu. "É meu mais profundo pesar que ela tenha conseguido sequestrar o Capitão Thorne. Um paciente crítico sob nossos cuidados. Estamos trabalhando com as autoridades, mas devemos nos preparar para o pior. Dada a condição do Capitão Thorne, é improvável que ele tenha sobrevivido à aprovação." Um repórter do Canal 5 levantou a mão. "Doutor,
Você está dizendo que a enfermeira é responsável pela morte dele? Estou dizendo, disse Alcott, ajustando os óculos, que Rachel Bennett é um perigo para a sociedade. E me culpo por não ter agido mais cedo para proteger meus pacientes de sua incompetência. As câmeras dispararam flashes ofuscantes. Alcott absorveu tudo. Ele havia contado a história perfeitamente. Ele era o herói, doutor. Ela era a vilã. O dinheiro do cartel já estava em sua conta offshore. Ele havia vencido. Há mais alguma pergunta? Perguntou Alcott, com um sorriso presunçoso nos lábios. Eu tenho uma. Uma voz grave ressoou no fundo do átrio. O som cortou a multidão murmurante como um trovão. As cabeças se viraram. As câmeras se voltaram. As pesadas portas automáticas de vidro da entrada principal se abriram. Elas não apenas se abriram, pareciam se abrir para uma procissão. O capitão Elias Thorne entrou. Ele não estava usando uma bata de hospital. Ele não estava em uma maca. Ele estava usando seu uniforme azul completo, o tecido esticado sobre seus ombros largos. Uma medalha Purple Heart e uma estrela de prata brilhavam em seu peito. Ele caminhava com uma bengala, apoiando-se na perna esquerda, e seu braço direito estava em uma tipóia preta, mas sua postura era ereta, irradiando uma intensidade que silenciou a sala. A multidão suspirou. À sua direita caminhava o general Higgins, ladeado por 2 policiais militares. E à sua esquerda caminhava Rachel Bennett. Ela não estava algemada, não usava roupa cirúrgica. Vestia um blazer simples e jeans escuros, com o cabelo preso para trás. Tinha um corte cicatrizado na testa e hematomas na bochecha. Medalhas de honra. Não fez nenhuma tentativa de se esconder. Não baixou os olhos. Olhou diretamente para o pódio. O rosto de Alcott ficou da cor de leite velho. Ele agarrou as bordas do pódio com tanta força que a madeira rangeu. "Segurança!" gritou ele com a voz embargada. "Segurança, prendam essa mulher! Ela é uma fugitiva!" 2 seguranças do hospital avançaram hesitantes. "Recuem!" rugiu o general Higgins. A ordem ecoou nas paredes de mármore, paralisando os guardas. "Qualquer um que tocar em um membro da minha equipe terá que responder ao Exército dos Estados Unidos." Elias continuou sua marcha lenta e dolorosa em direção ao palco. Os repórteres se abriram como o Mar Vermelho, sentindo que havia uma história muito maior do que a que lhes havia sido contada. Elias subiu os 3 degraus até o palco. Ele ficou ao lado de Alcott, elevando-se acima do cirurgião. "O Dr. Alcott alega que eu fui sequestrado", Elias disse, inclinando-se para o microfone. Sua voz estava calma, mas carregava um peso letal. "Ele alega que a enfermeira Bennett é incompetente. Ele alega que ela é um perigo." Elias olhou para Rachel, que havia tomado seu lugar ao pé do palco. "A verdade é que", disse Elias, voltando seu olhar para o cirurgião aterrorizado, "Rachel Bennett é a única razão pela qual estou respirando. E o Dr. Alcott, ele não apenas a demitiu. Ele tentou me vender." Uma onda de choque percorreu a sala. "Isso é mentira", Alcott gritou, com gotas de suor na testa. "Ele está delirando. A sepse apodreceu seu cérebro. Não deem ouvidos a ele." Elias enfiou a mão boa no bolso do uniforme. Ele tirou um pequeno gravador digital preto, o dispositivo recuperado do assassino na cabana. "Encontramos isso no homem que você enviou para nos matar", disse Elias. Ele apertou um botão e segurou o aparelho perto do microfone. Um chiado estático saiu dos alto-falantes, seguido por uma voz. Era fraca, mas inconfundivelmente o tom nasal e arrogante de Alcott. "A enfermeira é um problema. Ela sabe sobre a neurotoxina. Se Thorne sobreviver, o cartel perde a fórmula e eu perco meu pagamento. Mate-o. Mate a enfermeira. Faça parecer um assalto mal sucedido na floresta. Quero os 2 milhões restantes transferidos para a conta nas Ilhas Cayman até de manhã." Silêncio. Um silêncio absoluto e horrorizado pairou sobre o átrio. Alcott cambaleou para trás, derrubando um quadro com água. "Isso é IA. É uma falsificação profunda. Eu nunca disse isso." Rachel subiu ao palco. Ela caminhou até Alcott, invadindo seu espaço pessoal. Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, o médico arrogante parecia pequeno. "Você violou o juramento, Gregory", disse ela, com voz firme e clara o suficiente para que a primeira fila ouvisse. "Primeiro, não cause danos. Você vendeu a vida de um soldado por um salário. Você tentou destruir minha vida porque eu fiz meu trabalho." O general Higgins acenou para o fundo da sala. "Agentes federais, levem-no." 6 agentes do FBI em blusas de vento invadiram o palco. Eles não foram gentis. Eles giraram Alcott, jogando-o contra o pódio do qual ele acabara de pregar. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, Alcott começou a chorar,
gritando sobre seus advogados, sobre seu mandato, sobre como tudo isso era um erro. Rachel o viu sendo arrastado, seus calcanhares deslizando no chão polido. Ela viu Frank, o segurança, parado perto da porta, com um largo sorriso no rosto. Ele a saudou. Ela sorriu de volta. Enquanto o caos da prisão tomava conta da sala, Elias se virou para Rachel. A adrenalina estava passando e ele se apoiava pesadamente na bengala, com o rosto pálido. "Você está bem?" perguntou ele suavemente, ignorando os repórteres que gritavam perguntas para eles. Rachel olhou ao redor do hospital. Esse tinha sido seu mundo por 10 anos. Ela viu os rostos de seus ex-colegas, alguns envergonhados, outros comemorando. "Acho que estou oficialmente desempregada", disse ela, com um riso seco escapando de seus lábios. "E acho que minha licença de enfermagem provavelmente ainda está suspensa." Elias sorriu e isso transformou seu rosto marcado por cicatrizes. "Na verdade, isso não é verdade. O conselho médico revisou o caso esta manhã. Sua licença está ativa. Na verdade, você tem uma comenda pendente. Acho que não quero mais trabalhar aqui", admitiu Rachel, olhando para o lugar onde Alcott estava. "Muitos fantasmas. Ótimo", disse Elias, "porque tenho uma oferta de emprego para você. Os militares estão estabelecendo um novo protocolo para apoio médico em operações especiais. Precisamos de um contato, alguém que pense rápido, que não tenha medo de autoridades e que saiba atirar com uma 9mm se o dia der errado." Rachel ergueu uma sobrancelha. "O salário é bom?" "Melhor do que aqui", disse Elias. "E os benefícios incluem plano odontológico completo e bem-estar." Rachel olhou para ele. Ela viu o homem que a protegeu de uma granada, o homem que atravessou o fogo para limpar seu nome. "E o chefe?" perguntou ela brincando. "É difícil trabalhar com ele?" "Ele é teimoso", admitiu Elias aproximando-se. "Mas é muito leal." Rachel segurou seu braço bom, estabilizando-o. "Vou aceitar o emprego, mas só se eu puder pilotar o helicóptero." Elias riu com um som caloroso e genuíno que parecia o encerramento definitivo de um capítulo sombrio. "Vamos ver isso, enfermeira Bennett, vamos ver isso." Eles saíram juntos do hospital para o sol brilhante da tarde, deixando as câmeras e a corrupção para trás. Rachel Bennett tinha voltado para casa na chuva como uma vítima, mas saiu para o sol como uma guerreira. E pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente para onde estava indo. 2 helicópteros Black Hawk não fecham uma rodovia civil sem motivo. Quando a enfermeira Rachel Bennett foi demitida por salvar um morador de rua desconhecido, ela pensou que sua vida tinha acabado. Ela estava voltando para casa na chuva, tremendo e abalada. Mas ela não sabia que o morador de rua que salvou era um capitão da Força Delta, com uma recompensa pela sua cabeça. De repente, o céu rugiu. Soldados saltaram para o asfalto. Eles não estavam lá para prendê-la. Estavam lá para saudá-la e ao homem que a demitiu. Ele estava prestes a aprender que nunca se deve mexer com o anjo da guarda de um soldado. Que aventura! Rachel passou de demitida a lutando contra assassinos em uma cabana remota. Isso só mostra que fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo, sempre vale a pena. O karma não atingiu apenas o Dr. Alcott, mas o atingiu com a força de todo o exército dos Evil Wilds. Espero que vocês tenham gostado dessa história cheia de reviravoltas. Se gostaram, por favor, cliquem no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que vocês teriam feito se estivessem no lugar de Rachel? Teriam ficado para tratar o paciente ou seguido as ordens? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sino de notificações para não perderem nenhuma história. Temos muitas outras histórias de heroísmo, vingança e justiça a caminho. Obrigado por assistirem e até a próxima.